bom nós estarmos juntos mais uma vez. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, onde nós, por graça de Deus, vivemos essa experiência de sermos instruídos pela Palavra de Deus. E é bom saber que tem tantas pessoas. No ano passado eu fui para um encontro lá em Portugal e quantas pessoas de Portugal, da África, vieram agradecer, dizendo, olha, agora eu estou compreendendo mais a Bíblia no estudo que estamos fazendo com o Senhor. Eu falei, nossa, olha onde nós estamos chegando, né? A palavra é de Deus, que tem que ser pregada no mundo inteiro. Que Deus possa nos dar essa graça de um coração aberto e generoso para com Ele. Porque quando eu abro o coração e deixo a palavra me formar, a generosidade da oferta da minha vida, ela é muito concreta. Então vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar um passo a mais no estudo do livro dos Números. Então anota aí Números, capítulo 15, versículos de 32 a 41. Números, capítulo 15, versículos de 32 a 41. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Enquanto os israelitas se achavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha em dia de sábado. Os que o surpreenderam levaram-no à presença de Moisés, de Arão e de toda a comunidade. Como não se decidiu o que fazer com ele, deixaram-no sob custódia. Então o Senhor disse a Moisés, este homem deve ser condenado à morte. A comunidade toda o apedrejará fora do acampamento. Toda a comunidade o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou até morrer, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés, fala aos israelitas e diz-lhes que, por todas as gerações, façam franjas nas bordas das vestes e nas franjas da borda atem um cordão de púrpura violeta, fazendo parte da franja. Isso para que, vendo, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não corrais atrás dos desejos do vosso coração e dos vossos olhos que vos levam à infidelidade. Assim, lembrando-vos dos meus mandamentos e pondo-os em prática, sereis consagrados para vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos libertou do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, é importante nós percebermos a radicalidade com que é tratado o pecado deliberado. Olha só, a gente vê uma imagem de morte. Primeiro, a gente precisa entender que o pecado deliberado, o pecado mortal, o que é um pecado mortal? Ele precisa ter três, eu já expliquei isso aqui, mas é sempre bom explicar de novo. Ele tem três condições para que ele seja mortal. Primeiro, uma matéria grave, contra os 10 mandamentos. Segundo, que eu tenha consciência e seja avisado na minha consciência que aquilo é errado, é pecado. Terceiro, ainda avisado, eu vou lá e cometo esse pecado. Então aquele homem sabia que infringir o sábado tinha punição. E ele é pego com a boca na botija, como a gente diz, né? Ele estava lá fazendo escondido um ato que não era permitido. E aí Moisés deixa ele ali de castigo até consultar o Senhor e receber a instrução. O pecado gera a morte. Vamos lembrar do que o apóstolo Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. E é importante que nós não percamos isso de vista. É importante que nós entendamos a cultura, o momento que aquele povo vivia, a direção que é dada, exatamente dentro de um ambiente cultural, de uma realidade muito própria daquela época, mas nós percebemos que Deus trata com radicalidade a realidade do pecado. Até mesmo para que a impunidade não gere no meio do povo ali um movimento de infidelidade. Porque se não vai acontecer nada, deixa, aí começa todo mundo a fazer a mesma coisa, porque não vai ter nenhum tipo de punição. Nós vemos isso muito presente aí no mundo, mas também no interno, na nossa vida eclesial.
Então, eu e você devemos levar a sério. Levar a sério a nossa vida espiritual, levar a sério as nossas atitudes, levar a sério aquilo que a moral da igreja ensina, lutar para sermos fiéis. E é bonito ver que depois desse episódio, Deus pede para que eles façam uma franja azul e coloca lá um cordão meio violeta, meio vermelho, né? Ali, para que eles se recordem da aliança, para que eles se recordem dos mandamentos. Ali é uma atitude espiritual que Deus está mandando esse povo viver. Olha só, vamos perceber aqui o que o Senhor vai dizer. Fala aos israelitas, versículo 37, e dizes que ao longo de suas gerações façam nas extremidades das vestes borlas, né, e prendam nas extremidades com cordão de púrpura. Estarão aí para que, ao vê-las, vos lembreis dos mandamentos do Senhor e os cumprais, e não sigais o desejo do vosso coração e dos vossos olhos, que vos levam ao pecado, ao erro. Então, é importante isso. Aquela atitude que o Senhor mesmo indica deles colocarem ali na borda da veste deles, esse sinal é para que eles sejam sempre recordados que são de Deus, consagrados a Deus, pessoas de Deus e que devem cumprir os mandamentos e não seguir os sentimentos do coração. Aqui ele vai dizer, né, os desejos do coração e dos olhos, que vão levar vocês ao pecado, ao erro, não é? Isso para que vos lembreis de todos os mandamentos e os observeis, então sereis santos para o vosso Deus. A santidade de Deus, olha como que Ele é. Ele quer nos provocar a viver a santidade. Vou te dar um exemplo, ó, essa correntinha que eu uso aqui no braço, ela é da consagração que eu fiz à Nossa Senhora. Então ela me lembra que eu sou consagrado à Nossa Senhora todos os dias. É por isso que a gente usa alguns sinais, não é? Depois aqui tem uma pulseirinha da profecia do avivamento que me lembra que eu fiz uma consagração ao Espírito Santo. São sacramentais e nós devemos usá-los, sim. Nós devemos usar os sacramentais. A cruz abençoada, devemos usar, sim, o terço abençoado, o escapulário, né? Eu não sei se você sabe daquela história do escapulário, quando São João Maria Vianney, o cura de Arnes, né, estava lá no confessionário e uma menina chega muito arrasada e ela disse que ela tinha ido ao baile no dia anterior e um homem muito bonito apareceu lá e dançou com todas as meninas, menos com ela. E arrasada, ela foi falar com o santo, né, com São João Maria Vianney. E o cura disse para ela, você está com escapulário? Ela disse, estou. E ela tirou e mostrou para ele. Ele disse, aquele homem era o próprio demônio encarnado naquele homem. E ele não se aproximou de você porque você estava com escapulário. Abençoado. Então, o poder do sacramental, o poder que recorda quem nós somos, o poder do sacramental que diz que nós somos de Deus. Então, ao usar aquela franja ali, aqueles mandamentos, para lembrar dos mandamentos, era uma atitude muito interessante que Deus indicava para eles, para que eles não se esquecessem. Eu não estou mandando aí você colocar um monte de coisa no seu corpo, ficar andando pesado, né, de tanta corrente. Não, não é isso não. Mas é que você entenda o sentido. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos fiz sair do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E isso é para que vos lembreis de todos os mandamentos e o observeis. Então sereis santos para o vosso Deus. Não adianta nada eu usar qualquer, até mesmo o escapulário, e achar que o escapulário vai me salvar do demônio se eu continuo servindo ao mal, desculpe falar assim, servindo ao pecado. Não é uma mágica, não é um amuleto, não. Eu preciso corresponder com aquilo que eu estou ali usando, vivendo, né? É estarrecedor, às vezes, a gente vê tantas pessoas que têm a aparência de piedade, mas contradizem a piedade pelo seu comportamento. Isso não deve ser assim conosco, não é? Nós não podemos viver de aparências, nós temos que ser de verdade, do mais profundo do nosso ser. E a palavra de Deus, que é uma espada de dois gumes, ela é uma espada, ela também nos fere. Ela nos fere para que o Senhor nos cure e nos coloque na direção certa. Não percamos a visão espiritual. O pecado, ele gera a morte. E aqui nós estamos vendo aquilo que foi lá a realidade do sábado, que para nós é o domingo, né? O dia do Senhor. Eles observavam o sábado porque no sétimo dia o Senhor descansou da sua criação. E a gente observa
né, o domingo, porque Jesus recriou todas as coisas com a sua ressurreição, no domingo de Páscoa. Então, é importante que nós também fixemos isso. O domingo é um dia que é consagrado a Deus e nós devemos consagrá-lo. Como? Consagrando a Deus, indo à igreja, participando da missa, vivendo momentos de lazer com a nossa família, mas também um momento de silêncio, de oração, consagrando toda a semana a Deus. É muito bonito ver como a palavra vai nos direcionando. E qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse texto? O Senhor se lembra sempre da aliança e também nos chama a que nos recordemos do chamamento que essa aliança nos faz, a santidade. Devemos sempre nos recordar que temos obrigações para com o Senhor e lutarmos incansavelmente para sermos fiéis e honrarmos o nosso Deus. Não estamos sozinhos nesse empreendimento. A graça de Deus nos acompanha e o Espírito Santo nos assiste nessa decisão pela santidade. Deus não quer perder você, Deus não quer perder a mim, Deus não quer perder ninguém. Por isso, Ele nos orienta e Ele nos revela a verdade. E a verdade é, eu preciso observar os mandamentos. É a minha obrigação, mas não é uma obrigação penosa. É uma reação de amor de um Deus que me ama, que deu seu próprio Filho para morrer em meu lugar, para pagar o preço do meu pecado, do nosso pecado. Então, isso tudo fica mais leve. Lutemos com toda a nossa força para agradar a Deus e fazer a vontade dEle. Vamos rezar? Senhor, é a vossa face que eu procuro, é a vossa graça que eu busco e necessito. E hoje, diante da presença do Senhor, movido pela palavra, eu digo ao Senhor que eu desejo do mais profundo do meu coração observar os seus mandamentos e as suas leis. Tudo aquilo que diz a Santa Igreja Católica, interpretando a sua palavra e apresentando aí a doutrina moral, a doutrina social, aquilo que eu devo viver, tanto na minha vida pessoal como na minha vida comunitária com as pessoas. Eu preciso do Senhor, da graça do Senhor, eu preciso da assistência do Espírito Santo, porque senão eu não conseguirei. Mas pode contar comigo, Senhor, porque do meu coração brota uma firme decisão de seguir ao Senhor e observar os seus mandamentos, porque o desejo do Senhor é que eu seja santo. E o Senhor me dá todos os meios para essa santidade na Santa Igreja Católica e eu preciso assumir o que o Senhor me dá e viver coerentemente a minha vida unida ao Senhor e crescendo nessa perfeição, nessa santidade que o Senhor deseja para mim. O Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, e eu declaro isso. O Senhor é o meu Salvador. Muito obrigado, Jesus. Ele é o Senhor. E diante desse Senhor, o meu coração precisa se render. E eu preciso fazer as minhas obrigações. Quando você vai para um trabalho, você tem a hora de sair, de entrar, hora de sair. Você tem aquilo que você tem que fazer lá no seu trabalho, não é verdade? São suas obrigações. Para com Deus não deve ser diferente. Não relativizemos o nosso caminho espiritual. Vivamos aquilo que Ele diz. Os mandamentos precisam ser observados para que nós vivamos verdadeiramente a liberdade de filhos de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.